trabalho com arte e cultura em zonas de conflito, né? E isso a gente tem, vamos dizer assim, explorado cada vez mais. Essa relação mesmo, o que o Centro Cultural como um filtro da cidade, né? Um recorte dessa cidade que certamente ela não é, não procura, não tem buscado objetivamente, como a Cláudia chamou a atenção, quer dizer, nas suas políticas, sejam elas públicas ou através de participação do poder privado também, de processos de inclusão, né? Eu vou fazer uma meia-culpa. Na política cultural do Centro Cultural, nós não temos vamos dizer assim, como prioridade, uma questão de inclusão. Inclusão no sentido do que nós entendemos como minoria. O Brasil tem um problema com isso, tá? Não tenho dúvidas que falta uma consciência, quer dizer, um pouco de espírito anglo-saxão seria importante para a gente. Então, é importante que a gente esteja na presença de pessoas que estão à frente de uma política pública mesmo de inclusão, né? Nós não temos isso. Agora, eu só vou mencionar rapidamente uma coisa porque nós fizemos uma grande reestruturação no Centro Cultural em termos de gestão cultural. O organograma é diferente, então hoje são novas divisões praticamente. Existe uma nova divisão que é a de ação cultural educativa, né? Quando iniciamos, porque iniciamos isso também com essa mudança e essa inclusão da cegueira dentro da cultura visual, a mediação era muito importante. E o primeiro diretor foi o Mário Ramiro, que é um colega meu da USP, e o segundo está aqui, o Guilherme Teixeira. E os dois têm, claro, propostas diferenciadas, mas o espírito é o mesmo. Eu vou citar uma coisa que foi interessante para mim, que eu aprendi bastante, ou pelo menos eu saquei, peraí, né? Porque eu falei assim, tem um programa que chama Tatu Bola, que são, de fato, mobiliários, são caixas que têm rodinhas que andam pelo espaço e depois se abrem e elas são o centro de atenção e, enfim, de uma ação que ocorre em espaços de passagem, espaços do Centro Cultural. Eu falei para o Guilherme, quando estava desenvolvendo o projeto, vamos fazer uma para a Biblioteca Braille? Vamos falar uma sobre cegueira? Aí ele falou assim, Martin, eu sou a favor de que a cegueira esteja em todos os tatu-bolas, porque tem um tatu-bola da Missão, tem um tatu-bola da Biblioteca Gibiteca, enfim, artes visuais, artes cênicas. Eu acho que isso é interessante, quer dizer, que a questão da inclusão seja feita de uma maneira mais natural. E aí eu acho, do ponto positivo, que a gente está fazendo isso, né? Como? Quais são os sinais que existe uma inclusão hoje já dentro de não intencional, vamos dizer assim, não de política, mas que está acontecendo. Tem um projeto que está acontecendo nessa sala aqui, ou que essa sala é o ponto principal, que é o Batuque Memorável. É um projeto que partiu de um edital que nós criamos, um edital de pesquisa e dois editais, um de pesquisa e um de curadoria, e um dos projetos que foi aceito foi justamente um jovem pesquisador que começou então a levantar o samba de raiz em São Paulo. E foi muito interessante que com isso ele alavancou um processo que extrapolou a bolsa, né? E hoje ele conseguiu verba para fazer um DVD, um livro e ampliar a relação. Então o samba de raiz acontece aqui, mas acontece também em importantes centros culturais na periferia, como o Sacolão das Artes na Zona Sul, né? E em outros pontos de cultura. Então eu acho que nesse sentido isso é um sinal positivo que a gente está no caminho certo, mas que falta mais consciência e ação política, sim. Eu vou inverter. Eu tinha proposto que a Carol e a Dalwinda ficassem para o final, mas o Stephen me pediu que elas falassem antes, porque daqui a pouquinho, a 12h15, nós não temos mais tradutor, mais intérprete. Então, eu vou pedir para a Dalwinda começar a fazer suas perguntas, para a gente não perder a possibilidade de serem traduzidas. Hello. Yes. My name is Dalwinda Bansal, and it's great to be here today. I think
I'd like to just start with talking about what I do in the UK. I'm a special projects manager and producer, and I work to empower socially excluded communities, ethnic minorities, through the inclusion of arts and media projects, such as single parents, people on low income, low education levels and youth. I work mainly with the art, media and heritage sectors, as well as education. I'm also a director on the board of directors at a women's theatre company called Foresight Theatre in England. My recent projects have included working with the British Broadcasting Corporation, also known as the BBC, on something called BBC Blast, which is the BBC's youth creativity service. The duration of about a year, they've picked 27 different locations across the country to travel with their mobile media village, offering young people from the ages of 13 to 19 free creative workshops, including photography, drama, dance, music production, and all of those workshops are free, engaging many, many young people, exposing them to creativity, for them to then take forward and carry on if they want to. I'd like to go back to the point that Martin raised about people are in this industry because they love to be in the industry. And I think as a result of that, we have to find and retain wonderful people to be able to work in the industry, because the people that work in an organisation are the heartbeat of that organisation, and they're the ones that give the public the experience that we want to give them. We're a social service. CCBB I'm talking about specifically now. Any cultural organisation is a social service, and we have to make sure that we have the right workforce, a culturally diverse workforce that represents the community and the country in which we live. And everyone here today, I think, is an important starting point in raising issues about what the President said, the tolerance of inequality. And I hope that we can all work together from this point forward and make sure that we can try and incorporate equality into everything we do. Thank you. Dawinda, você não quer fazer pergunta para ninguém? Do you want to ask something for one of our leaders? I think the main question that I've got is about, and my understanding here is about the change of the law, Labour Renee. How will organisations continue to work with or increase their work with communities that are not exposed to art and education and culture? Ok. Eu vou deixar a pergunta dela para o final, para pedir para a Carol falar, tá bom? Bom dia a todos. Eu vou tentar... pode ouvir o que eu estou falando? Eu vou tentar falar em português. Estou aqui nesse programa de liderança cultural e todo dia eu estou aqui, eu tenho que aprender uma coisa, mudar o jeito de trabalhar, fazer administração aqui. E eu tenho uma pergunta bem específica para a palestra aqui. Eu tenho escrito, porque não vou lembrar tudo, mas a pergunta frequentemente é o caso que as discussões desta natureza, que o foco está no indivíduo, ao grupo minoritário, o povo negro, a mulher, esse tipo de coisa. E estamos fazendo soluções nessas discussões. E aqui, estamos discutindo parcerias e como trabalhar em conjunto. Então, eu queria saber o que vão fazer as organizações mesmas. Gostaria de mudar o foco
e do indivíduo. Estou interessado no que, e eu quero saber dos palestrantes aqui, que as organizações, o que as organizações estão fazendo para se preparar sua força e a equipe e a tripulação, porque o Martin sempre fala do tripulação desse navio do Star Trek. O que vocês vão fazer e mudar nos seus organizações para um programa de liderança como esta? É a minha pergunta. Não sei se é clara, mas dá para entender, eu acho. Vou pedir para o Marcelo começar, para variar. Ok, bom. Eu posso dar um exemplo para a Carol, né? Acho que esse programa, essa participação nesse programa, já é um início, né? Um movimento nesse sentido de preparar nossas organizações para essas mudanças, né? Para essa mudança de demografia, para essa mudança global que está acontecendo no mundo, né? Da interculturalidade. Então, acho que esse é um tipo de atitude, de ação, no sentido de preparar nossas organizações e nossas equipes para as convivências, né? Para as convivências mais ricas e mais diversas. O que mais que eu poderia mencionar? Eu acho que, tocando no ponto que a Cláudia tem provocado tanto, né? Quando a gente está falando, né, de perceber, de olhar, né? Então, assim, buscar os dados, olhar para as nossas equipes, para as nossas organizações, os nossos projetos, as pessoas que trabalham, e perceber o quanto há diversidade ou não ali, né? Não no sentido, no sentido inclusive de traçar um plano de maior diversidade, no que eu falei um pouquinho antes, de maximizar a diversidade, percebendo que a diversidade é um recurso, né? Que é um recurso, é uma vantagem competitiva, é um jeito de fazer diferente e melhor. Então, eu acho que eu poderia, né, começar citando essas duas coisas, né? Participação em programas como esse. E eu acho só mais uma coisinha. A gente até tem conversado, eu e o Martin já conversamos desde a primeira visita, quando a gente foi a Londres, né, fazer entrevista com as meninas, que esse é um modelo interessante para a gente replicar aqui no Brasil. A gente fala tanto de concentração no eixo Rio-São Paulo e tudo mais, por que não fazer isso com populações, né, com lideranças culturais que estão aí espalhadas pelo Brasil, que precisam, né, que querem participar desse tipo de treinamento, né, de perceber como é a gestão cultural em instituições que estão há mais tempo, né, que têm mais experiência, estão mais preparadas e que estão fazendo. Então, acho que nisso pode ser construída uma parceria entre as diversas instituições aqui presentes e outras, para que a gente possa repetir esse modelo ou fazer um programa semelhante em nível nacional para outras regiões do país. Acho que pode ser por aí. Saron, quer ser o segundo a responder? Nós já Só posso falar uma coisa? Não seria interessante responder a pergunta que a da Winda fez também, conjuntamente? Desculpe, talvez assim, tem razão. É porque eu fiquei preocupada que a Carol não tivesse tempo. Você responde as duas perguntas, cada um de nós responde as duas perguntas, porque a da Winda fez uma... Ok, então me lembra de novo da pergunta da Winda. Eu estou pior que vocês. Não, a pergunta da Winda é como as instituições estão se dirigindo a essas comunidades que minoritárias. Enfim. Minoritárias, um pouco marginalizadas. Que programas específicos para essas populações. Perfeito. É o que a gente começou a tocar na pergunta da Adriana, né? O ponto, por exemplo, a gente já está planejando as atividades para o ano que vem. E nesse intuito, né, nessa visão de ter uma diversidade espelhada na programação, a gente percebe, né? Não é só, tem a questão da competência, né, os critérios que a gente traça, o eixo curatorial do que a gente vai fazer, mas dá uma olhada e perceber, estamos atingindo esse outro ponto que precisa uma política mais afirmativa. Então, por exemplo, para o próximo ano, nós temos um programa que vai durar o ano todo de mapeamento dessas manifestações culturais. Eu não sei se a Açúcar me lembra o nome desse projeto, que é um mapeamento da produção cultural, por exemplo, da periferia, das manifestações culturais de rua. Então, assim, isso já é um projeto nosso de longa duração, não um evento, mas um projeto para começar o ano que vem. Esse é um exemplo do que a gente já está pensando. Marcelo, posso, assim, apertar essa pergunta? É o seguinte, o SESC e o CCBB são diametralmente diferentes, no caso, como o Danilo tem uma esquadra, quer dizer, ele tem um centro cultural numa região, nas regiões que já são mais carentes.
Então, vou aprofundar a pergunta da Dalwinda e perguntar. Implica para mim atender essas populações sair do centro da cidade. Então, e aí, no caso, não só São Paulo, né? Vale para São Paulo, vale para o Rio, vale para Brasília. Vocês estão instalados em lugares não tidos como religiões desprivilegiadas. Como é que o CCBB está pensando sair desse centro e ir para lá, onde não tem nada? Tá. Bom, em parte eu concordo quando você diz que a gente está em regiões ditas privilegiadas, mas aqui em São Paulo não acontece. Na verdade, a nossa atuação no centro ali é uma coisa de continuar segurando a onda no sentido de revitalização. A periferia está no centro. Exatamente, exatamente. Então, assim, nós temos já trabalhado com projetos de extensão, né, projetos de expansão das atividades, de maior alcance para outras regiões. Mas de maneira, talvez, claro, pensada, mas um pouco menos do que a gente pretende fazer. Então, nós vamos continuar com a nossa bandeira no centro, mas estamos discutindo muito, né, a expansão não só da programação, né, de levar projetos para fora, ou trazer também, né, o nosso programa educativo é um programa bem consistente, com bastante investimento, que traz, né, de populações da periferia ou menos favorecidas para atividades no centro cultural, né, e com reflexão colocada dentro disso tudo, mas de ampliação do alcance para outras regiões, no sentido da ampliação do acesso a essas populações, né, em termos físicos e em termos programáticos. A gente persegue isso também, claro que tem a... Danilo, eu acho que você já tinha respondido um pouco essa questão, principalmente, mas eu acho que você podia complementar. Rapidamente, de fato, a gente tem uma programação que procura atender a todos os públicos, a todas as tendências e a todas as características das pessoas, para o jovem, para o adulto, para o velho, para a criança, enfim, para as pessoas provenientes da periferia, inclusive. E isso como uma política permanente, né? Nas unidades onde nós estamos mais próximos da comunidade mais carente, obviamente nós temos uma perspectiva mais voltada. Por exemplo, Itaquera, Interlagos, é uma ação mais voltada para aquele tipo de público também, embora sejam centros porque nós trabalhamos muito com a diversidade mesmo, com a chamada mistura. Nós gostamos muito da ideia da mistura, do balaio, onde você põe todos os gatos, ou seja, isso para nós é fundamental, é você lidar com essa coisa da diversidade na prática, o executivo e o menor de rua na internet livre trabalhando na frente do computador. Isso é essencial, esse é o que marca profundamente a nossa instituição. Temos alguma coisa ligada, sobretudo, a determinadas manifestações culturais provenientes dessas camadas sociais. Por exemplo, o programa voltado para o hip-hop é muito forte, com todos os grupos de hip-hop do país, da cidade, presentes na nossa programação, todos, até os execratos, é bom que se diga, né, que eventualmente tenha problemas com relação a determinadas manifestações, que, por exemplo, o poder público tem problemas, às vezes, de poder chamar determinados grupos, porque afrontam polícia, não sei o quê, nós não temos esse problema, e eles com frequência frequentam nossa atividade. Tanto que nós estamos preparando uma grande atividade agora em Santo André, de homenagem a um trabalho de hip-hop que nós fazemos há algum tempo, uma espécie de celebração. Sobre o berço do samba, até eu queria dar um comunicado, nós lançamos um CD e sobre a origem do samba de São Mateus, que é muito interessante, é um trabalho muito, muito típico da região. E agora vamos lançar um filme sobre o berço do samba no dia 7 no Cine Sesc à noite, ou seja, daqui a alguns dias, 7 de dezembro. Vamos lançar esse filme que mostra a trajetória desse grupo do berço do samba em São Paulo e foram parar até em Nova York, graças a uma instituição de Nova York que convidou-os. Com relação aos programas voltados para a liderança, nós temos realmente um processo de investimento permanente nas pessoas, como um processo interno fundamental na preparação de pessoal. Isso é uma coisa tradicional e grande parte do resultado do trabalho nosso
ele é bem resolvido, porque nós investimos nas pessoas há muito tempo, com acertos e erros, mas investimos há muito tempo. E, mais recentemente, viu, Saron, juntamente com o Ministério da Cultura, nós criamos, no programa Mais Cultura, um programa de formação de gestores, em nível nacional, que está iniciando, inclusive, um curso na Bahia, esses dias agora. E deverá vir para o Brasil inteiro. É um programa que nós participamos na elaboração, na realização, e com assessores e gente aí de todas as áreas, das mais diversas procedências brasileiras, de outras partes, não apenas do Rio e São Paulo, mas do Brasil todo, que participam desse projeto na formação de gestores para as instituições brasileiras, independente de serem públicas ou privadas. Isso já começou, o curso começou na Bahia e deverá passar pelo Brasil todo. Martin. Não, bem rápido. O que eu acho que a pergunta da Wenda é uma pergunta que outro dia eu estava no leste de Minas, e eu tenho um cunhado que tem uma pequena revitalizou a banda dessa pequena cidade que chama Inhapim. Aí o maestro que fica com essa garotada, enfim, que treina esses novos músicos, me perguntou, uma vez que eu entreguei para a banda, um DVD e o nosso produto comum entre Sesc e Centro Cultural São Paulo, que é uma caixa com CDs que provenientes dessa missão histórica que o Mário de Andrade mandou para o Norte e Nordeste em 1938. Ele falou assim, olha que bacana, mas eu queria fazer uma pergunta, mas que tipo de política vocês têm para aproximar produtores como nós, né, culturais, de um centro cultural como o Centro Cultural São Paulo? Aí eu fiquei com aquela cara de tacho, né, que não sei como é que o tradutor vai traduzir isso para o inglês, mas que de fato os grandes centros, eu acho, aí ainda não conseguiram fazer essa aproximação com os produtores culturais. Eu acho que a Adriana tem razão, quer dizer, nós temos, eu acho assim, mas também é uma fase, viu? Nós temos arrumado a casa, então arrumar a casa dá trabalho. Então agora com a casa arrumada, eu acho que a gente precisa dar mais atenção justamente a como chegar e como criar programas de intercâmbio, né? O Centro Cultural tem feito isso ainda muito superficialmente, mas com resultados interessantes, como o Mercadão, o Sacolão das Artes, né, na Zona Sul. A gente está trabalhado com o CCJ, né, enfim, mas são ainda muito casos isolados, né? Gostaríamos de ter mais essa ação. Em relação à pergunta da Carol, eu queria dizer o seguinte, como o Marcelo, lembrando o Marcelo, nós nos ficamos extremamente inspirados com Cultural Leadership. A ideia dessa mesa é também um gesto inicial de organizarmos isso, talvez não só entre duas instituições, mas com instituições como a do Estado, ou iniciativas como a do Itaú Cultural, enfim, do Banco do Brasil, quer dizer, ampliar a Sesc, né, buscar talvez ações que não estejam localizadas em um equipamento ou em outro, né? Então, é inspirador, viu, Carol? Bom, rapidamente. Nós, há 4 anos, criamos o Observatório do Itaú Cultural. E o Observatório foi criado para, principalmente, dar mais subsídios nas políticas desenvolvidas e ações desenvolvidas pelo Itaú Cultural. Essa é uma questão importante internamente para o Observatório. E, segundo, dar mais subsídios, e aí para a sociedade como um todo, na construção de políticas públicas para a cultura. Essa revista do Observatório, já é o número 8, é uma revista trimestral, o tema exatamente desta revista é diversidade cultural. E nós não só fizemos um conjunto de textos refletindo sobre essa temática, Canclini é um deles, feito exclusivamente para a revista aqui do Observatório, mas também nós mapeamos projetos importantes no país inteiro que cuidam desta questão, desde projetos ligados à GLTB, projetos ligados
a questões de culturas tradicionais nos vários Brasis, enfim. Então, todos mapeados aqui. Os principais projetos vocês podem observar aqui nessa revista aqui do Itaú Cultural. Eu trouxe 30, mas se não der para todos, as pessoas podem baixar no site do Itaú Cultural, obviamente gratuito. Este observatório gerou um programa de formação de gestores. Tem esse programa, que está na primeira turma de formação em pós-graduação, desses 40 gestores que eu falei inicialmente. Há um programa muito parecido com este que o Danilo cita, também em parceria com o Ministério da Cultura, onde nós já formamos 750 gestores em todo o Brasil, em 10 estados. Desses estados, 4 foram da região norte, para vocês terem uma ideia da nossa desejo de falar com esses vários Brasis. E é um programa de 40 horas de curso, e que a temática central são os novos paradigmas da cultura, e a Carta, obviamente, da Diversidade de Barcelona é o que nos referencia nesse trato deste curso, porque nós estamos falando com várias regiões, e regiões que ainda os paradigmas que norteiam a gestão cultural, entre outros, é o paradigma, por exemplo, da praça, que é importante, é fundamental, do coreto, que é importante e fundamental, mas não é esse só o paradigma que a gente quer discutir com esses vários Brasis. No trato em relação à acessibilidade dessas minorias, nós temos uma série de programas nacionais acontecendo. A Renata, que está aqui, que cuida da área de educação do Itaú Cultural, tem alguns programas específicos para minorias, como para portadores de necessidades especiais, e não só aqui na sede do Itaú Cultural, mas em algumas outras ações que a gente faz através do programa Rumos Educação, que também privilegia e observa e premia e faz um programa de aprofundamento da formação desses projetos sociais que se aproximam com essas questões das minorias, entre outros projetos também que a Renata pode até falar. Mas, enfim, a gente tem alguns programas aí nesta linha, principalmente respondendo a sua questão. Paul. Obrigado. Eu gostaria de fazer um convite e depois uma pergunta. Todos nós falando sobre parcerias e como nós podemos trocar experiências, conhecimentos entre os dois países, que na verdade é o base deste encontro e deste programa com o CCBB, o Centro Cultural de São Paulo. No ano que vem, nós vamos ter um intercâmbio entre os dois ministérios, o Ministério de Cultura aqui e o Ministério de Cultura de Londres, do Reino Unido, que é baseado nessa ideia de como nós podemos aprender juntos sobre a política cultural, especificamente na área de liderança e também de diversidade. Por quê? Porque eu acho que o Reino Unido reconhece muito bem que o Brasil conseguiu, especialmente durante esses últimos 6, 7 anos, mas durante os últimos 30 anos, talvez, como reconhecer as energias culturais do Brasil e como dar forma para essas energias culturais. Inglaterra, Reino Unido não conseguiu fazer isso muito bem. Nós construímos durante todos esses anos, desde 46, o início do Arts Council, e criar estruturas culturais muito fortes, que têm atuação muito bem. A gente construiu o Royal Shakespeare Company, National Theatre, South Bank Center, que chegou agora. E todas as pequenas companhias também, mas sempre na área profissional. O que o Brasil conseguiu durante muito tempo e dar apoio, talvez naturalmente, organicamente, com os recursos culturais vivos dentro do país. E nós queremos aprender com isso. Como vocês conseguiram, com o programa Cultura Viva, especificamente os pontos de cultura, mas também com as ações das prefeituras, dos centros culturais, de vai além do edifício, de vai além das estruturas, vamos falar, profissionais. O Reino Unido quer saber como fazer isso melhor. Então, está trazendo 15 pessoas de várias instituições, incluindo gestores, Ministério de Cultura, as fundações. Então, meu convite, claro que nós vamos levar brasileiros para Londres para trocar essas experiências. Espero que alguns de nós, aqui nessa sala, podemos participar junto com isso, seja no SESC, o CCBB, o Centro Cultural
aqui também Itaú. E minha pergunta é mais simples do que isto, por que eu estou criando este programa? Porque eu, durante 18 anos, aprendi muito aqui. Eu tive muita possibilidade. Então, eu estava escutando tudo isso, pensando quem são minhas cultural leaders, quem são as lideranças culturais que fizeram uma diferença na minha vida. E eu quero saber quem são as lideranças culturais que fizeram a diferença na vida de vocês. Eu não estou falando de artistas, porque a gente sabe que artistas são diferentes de líderes culturais. Para mim, no Brasil, as lideranças culturais que fizeram a diferença são aqueles que são entre aquele mundo de arte e aquele mundo, vamos falar, real, na sociedade. Pessoas como José Júnior, de Afro Reggae. Pessoas como Cláudia Wanda. Eu estava assistindo a documentário sobre Cláudia Wanda no domingo à noite. Uma mulher, um travesti, que sabia como usar arte e cultura, fazer diferença não simplesmente na vida dela, mas na comunidade dela, na sociedade dela. Ou a Liga de Quadrilha, lá em Acre. Eu fiz um projeto durante 2 anos através de Sesc Acre, com a Liga de Quadrilhas, aprendendo que às vezes a liderança cultural não é uma pessoa, às vezes é um movimento assim. E o Brasil a gente sabe que tem milhares de exemplos deste tipo. Então minha pergunta é isto: quem são as pessoas para o painel que fizeram a diferença na sua vida, nesta visão de cultura, de liderança? Marcelo, quer começar? Essa pergunta é difícil. Bom, na verdade eu estou nesse mundo da cultura há 8 anos somente. Eu me considero ainda assim um funcionário do Banco do Brasil. Então assim, a empresa com que eu aprendi a trabalhar e a desenvolver habilidades e competências na área de gestão, de administração e de liderança. E eu diria o seguinte: eu tenho dois líderes que me inspiraram. Um foi um executivo do banco da área de comunicação e marketing e planejamento, que no jeito generoso dele de dar espaço e de te jogar para frente, de te jogar no perigo e fazer você se virar, ele me inspirou muito, né? E assim, uma pessoa brilhante, muito inteligente, mas que ao mesmo tempo era o seu psicólogo, era o seu pai e mandava você, fazia você acreditar em si mesmo. Acho que os líderes têm que desenvolver essa capacidade, né, de inspirar as pessoas e de ser generoso o suficiente para fazer que as pessoas acreditem no seu potencial. Então essa pessoa foi para mim uma referência, né, até hoje é. E uma outra liderança mais prática, mais pragmática, no sentido de execução de tarefa, aí já na área cultural, mas também na referência da minha empresa, foi a pessoa com quem eu trabalhei no primeiro ano na área cultural, que é a Iole Mendonça, que dirigiu o Centro Cultural Banco do Brasil, aqui em São Paulo e depois no Rio de Janeiro. Hoje ela está fora do banco, mas é uma pessoa extraordinária no sentido de visão e de pragmatismo. Ela brincava muito, a Suga teve a oportunidade de trabalhar com ela, ela citava chacrinha muito. Vai fazer o quê? Na área de cultura é meio complicado, às vezes a gente fala e não consegue fazer. Vai fazer o quê, minha filha? O que você vai fazer o quê? Então, eu aprendi muito, assim, meu estilo de liderança, acho que provém muito do que eu aprendi com ela. São as pessoas que eu posso citar. Danilo? Opa, complicado, hein? Olha, nós somos resultado de um processo muito complexo, com muita história, muita escola, família, clube, universidade, enfim, é muito difícil para mim localizar pessoalmente assim, figuras. Claro, eu tenho uma multidão na cabeça, mas dizer que aquela pessoa foi a decisiva para mim é algo absolutamente muito complicado e difícil. Por quê? Eu fui interno em colégio de jesuíta, padre jesuíta, onde a formação intelectual sempre foi muito rigorosa e muito dura e muito baseada no racionalismo, na conclusão científica, embora fosse uma coisa religiosa, e depois tive uma formação religiosa, mas baseada numa filosofia muito pragmática de um lado e muito objetiva de outro.
Então, a questão pessoal se coloca muito num plano quase que eu diria secundário. O que fundamenta realmente são as ideias, os conceitos, as instituições, o que está por trás, né, dessa força que mobiliza, né? Então, a minha formação toda foi sempre muito baseada nessa coisa de princípios, né, que tem família na história, que tem colégio na história, que tem formação até religiosa durante algum tempo na história, tem formação humana na história, tem muito estudo, muita coisa. Então, eu não localizaria isso de uma forma assim tão clara assim na figura. Claro, eu posso citar para você 5 ou 6 autores que me mexeram a cabeça, figuras como Gilberto Freire, que me fizeram entender melhor o Brasil, Sérgio Buarque, Caio Prado, João Guimarães Rosa, enfim, Mário de Andrade. Mário de Andrade, para mim, é um exemplo básico, eu não conheci, mas eu tenho, para mim, uma das figuras exemplares, para mim, um dos maiores intelectuais desse país, porque ele juntou o quê? Juntou educação, produção cultural e administração, gestão. Ele foi o maior gestor cultural que criou a gestão cultural nesse país, através da Prefeitura de São Paulo. Ele inventou uma coisa que no SESC nos é muito cara, por exemplo, que é você juntar a questão física, atividade física e atividade cultural, coisa que até hoje causa espanto. Eu me lembro que eu recebi uma vez um europeu, na unidade do SESC Pompeia, ele ficou olhando e disse, mas como é que vocês juntam esporte com cultura? Eu falei, por quê? É tão raro assim? Era. Na cabeça dele era uma coisa que não podia entrar, ou você faz esporte, ou você faz cultura. No entanto, a gente trabalha com esse conceito. Isso tem Mário de Andrade, em 1930 e pouco, inventando os centros infantis, iniciando isso. Os parques. Dos parques infantis, ele lidava com essa realidade de uma maneira óbvia, que para mim é óbvio até hoje, e me espanta que às vezes algumas instituições se admirem de ver numa instituição de caráter cultural, uma instituição de caráter esportivo junto, misturado, como se fosse tudo uma coisa só. Por quê? Porque são coisas antagônicas, são tribos diferentes, são públicos absolutamente, digamos, separados. Não é verdade, não é verdade. Nós estamos falando de bem-estar. Então, o SESC não é uma instituição cultural, nem uma instituição esportiva. É uma instituição de bem-estar social, ou sociocultural. Para isso, a atividade cultural e a atividade física tem papel, tem significado. Inclusive, tem um componente cultural fortíssimo. Então, é um pouco nessa direção. Ou seja, eu tenho uma multidão que povoa a minha cabeça na hora que eu vou pensar quem influenciou a minha cabeça, entendeu? Agora, por outro lado, eu acho que essa coisa que você fala da energia, eu acho que era bom fazer um comentário muito rapidamente sobre isso, da energia aqui. Nós somos um país com características muito especiais, como todo mundo sabe, não vou repetir isso aqui agora, do multiculturalismo, da diversidade, da variedade de influência, etc., etc. Temos fundamentos antropológicos, históricos, culturais, etc., etc. Isso gerou um tipo de sociedade com características muito próprias, onde essa coisa luminar, solar, alegre, diferente, aberta, faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso contexto até geográfico, nossas praias, o nosso sol, o nosso tropicalismo, a nossa perspectiva de deglutir tudo que aparece e produzir isso de uma maneira diferente, o famoso antropofagismo brasileiro, que tem a ver, mais uma vez, com Mário e Oswald de Andrade. Enfim, está tudo colocado aí de uma maneira muito forte. Isso resulta num tipo de sociedade que hoje é importante para perspectivas do mundo, eu diria. Não é somente o Reino Unido que tem essa... Eu estou saindo agora de um fato, um efetivo na nossa sociedade, muito claro, que é a questão do ano da França no Brasil. Só para rapidamente, eu fui presidente do Comissariado Brasileiro que lidou com isso. Então, nós lidamos muito com os franceses, europeus, diferente dos ingleses, obviamente, mas europeus, com características muito próprias, com receitas prontas muitas vezes, com uma visão muito própria de tudo. E chega aqui, não aplica, não dá certo tudo, dá certo alguma coisa, não dá certo outra. Então, eu brincava dizendo que eu tinha que juntar o jeitinho brasileiro com o racionalismo francês. E até para brincar mais profundamente, eu dizia, olha, nós temos que juntar o jeitinho francês com o racionalismo brasileiro, com a nossa capacidade de planejamento, que é quase nula, né? E a questão do jeitinho francês.
que é quase nulo também, né? Então, juntar essas duas coisas deu o resultado, o ano da França no Brasil. Quem sabe podemos fazer um ano da Inglaterra no Brasil algum dia. Dani, Tá bom. vou te... Saron. Desculpe. Difícil, né? Eu acho que o Danilo é uma referência, né? É inegável que, quando a gente pensa em gestão cultural, em capacidade de transformação, né? Eu me lembro da crise do Sistema S em relação àquele embate com o governo federal, Danilo. Acho que você talvez não me apoie no que eu vou dizer, mas eu percebi muitas das vezes o Sistema S referendando o Sistema S pela gestão do Danilo, né? Algumas vezes, olha, mas veja lá como é São Paulo. Opa, né? São Paulo é uma ponta fora. O Sistema S é fundamental para o país, a gente tem grandes parcerias com o Sistema S, mas, de fato, São Paulo está muito acima da média. Eu acho que o Danilo é uma referência. O Danilo é um dos conselheiros do Itaú Cultural, então ele faz parte aí desse emaranhado de atividades, tem culpa nesse cartório em relação às coisas do Itaú Cultural, então não podia deixar de lembrar. Uma outra referência para mim, talvez um pouco polêmica, mas é uma referência como empreendedor do mundo da cultura, principalmente no momento que ele viveu, era o Titílio Matarazzo, né? Ele empreendeu a terceira organização mundial de cultura aqui no Brasil, né? Quer dizer, imagina, num período onde os nossos Brasis eram muito mais distantes do que são hoje, né? As distâncias sociais eram maiores ainda do que são hoje. E teve a ousadia de criar a Bienal, que hoje passa por um processo de revitalização, mas a Bienal que é uma referência para o mundo inteiro. Então, né, é importante lembrá-lo. E na outra ponta, também um homem do empresariado, mas um grande intelectual, o velho Mesquita, que criou o Estado de São Paulo, também uma pessoa fundamental na construção da produção intelectual brasileira, né? Quando deu voz e vez, por exemplo, todo o embate em relação às duas ditaduras que ele enfrentou nos dois períodos distantes, a mais recente e a getulista. Então, eu acho que são duas pessoas importantíssimas aí para a gente se referenciar. Eu acho que, obviamente, as outras pessoas que o Danilo trouxe também são fundamentais, mas eu queria ressaltar esses dois nomes em especial, e o Danilo, não é porque ele está na mesa, se não tivesse eu falaria, mas é, de fato, também uma referência. Só queria complementar, que você é mais moço que eu, então você não sabe, que o Titilo não fez só a Bienal, ele fez a Bienal, o MAN, o projeto de São Paulo, da comemoração dos 400 anos de São Paulo, que fez o Parque de Ibirapuera e todas as construções que estão lá, a Companhia Veracruz, tá? Tudo isso foi feito por ele. Aí o TBC, foi quando ele trouxe todos os italianos para formar o Teatro Brasileiro de Comédia, que faz essa grande mudança no Teatro Paulista. Eu queria convidar a Maureen para responder essa pergunta. Quais foram as lideranças que inspiraram você no seu trabalho? Yes. I think for me it's been a number of leaders, and I've worked, and I'd say that in this room there is a cultural leader, Jude Kelly, who, when I was working on a Millennium Project for unemployed young people many years ago, and back in the late 90s, who came to the project to share her experience of how she got involved in the arts and culture with us as a way of inspiring us for the work that we were going to do with young people. The director of the cultural leadership, Hilary Carty, is another leader who has inspired me. We started out together as dance officers about 20 years ago, and we've had parallel career journeys, and I've seen how Hilary has led. The Cultural Leadership Programme is one of the most remarkable achievements for me in the UK, and for her having had the opportunity to create that vision and to be part of realising that. In a wider social context, and particularly in the area of diversity and equality,
Lord Herman Ousley, who was chairman of the CRE for many years, and whom I had the privilege of working with on various projects, has been a great inspiration in terms of the work I have done in diversity and equality. I'd say in terms of other cultural leaders, it's been Derek Anderson, who is a CEO of Lambeth local authority in England, and he started his career as an officer within the arts sector and went on to work within the municipal government and is now running a local authority. So that's one very good example of somebody who started off a cultural leader who has excelled, and they've all been huge inspiration. The other is Oliver Nyambu, who is the CEO of Carrot, which is a management consultancy that specializes in leadership and has been working with me for the last 2 years in helping to prepare leaders for the journeys that they've made on the placement. So I think those are some of the examples of people who over the years have inspired me as a leader. Obrigada, Maureen. Martin? Rapidamente para a gente passar também para a próxima etapa. Porque nós temos né? 4 pessoas ainda. Então, assim, falar. eu só acho que o Paul provocou, né, dizendo também que poderiam ser coletividades. Antes das coletividades, ou pensar um pouco sobre isso, a gente falou de nomes como Mário de Andrade, né, Titino Matarazzo, mas eu diria Mário Pedrosa, eu acho que é um outro interessante, uma grande figura brasileira que teve um pensamento, não só desenvolveu um pensamento, né, da cultura no Brasil, mas também atuou, entre outros, na Bienal e no Museu de Arte Moderna. Eu vou falar assim, o que me inspira são muitos, né? Eu acho assim, vários que acompanham, mas um deles é o Velázquez, o pintor, e em particular a pintura das Três Meninas. Porque assim, ele era, além de pintor da corte, ele era crítico da corte, né? Então assim, essa posição irreverente dentro do sistema me interessa muito, né? Então ele sim, fazia parte do sistema, mas desenvolveu vamos dizer, uma leitura crítica desse sistema e uma presença crítica nesse sistema. E vou falar uma coisa, Paul, que talvez com as suas andanças no Brasil, uma coisa que me inspirou muito e ressuscitou, ou pelo menos eu comecei a pensar de novo a importância de outras maneiras de organização de mundo, de conhecimento e de a gente se abrir para outras sensibilidades. Que eu acho que assim, o que me inspira muito sempre me inspirou, foram as crianças. Pela sua maneira particular de ver o mundo e de se colocar dentro do mundo. E eu vi um projeto numa viagem recente no ano passado, no Sertão, que o SESC tem uma participação, que é a Fundação Casa Grande, em Nova Olinda. E quem está à frente da fundação é o Lamberg e a Rosiane. E o que é incrível, que é um mini centro cultural como esse, tem rádio, tem televisão, tem biblioteca, todo gerenciado por crianças. Então, isso é fantástico. Quer dizer, eles têm os dois, sim, eles são, vamos dizer, coordenadores, mas eles não ficam lá, eles vão só em algumas ocasiões. E tirando isso, quem toca aquela coisa para frente, nessa minúscula cidade do sertão cearense, são esse grupo de crianças, no Cariri. Eu queria passar agora a palavra para o Gil Marçal. Boa tarde. Bom, eu coordeno o programa para a valorização de iniciativas culturais VAI, da Secretaria Municipal de Cultura. Só queria, enfim, as questões que nos inspiraram para começar o debate. Então, o programa VAI financia projetos culturais, principalmente de jovens, coletivos nas periferias da cidade de São Paulo. Então, hoje é um programa que tem, em 2009, 100 projetos com pequeno financiamento, no valor de até 19.500, principalmente para a pessoa física, porque o programa vem de uma lei que entende que na juventude a constituição jurídica é muito distante, enfim. E aí tem uma comissão que seleciona esses projetos, e nessa última seleção,
um dado discutido nessa comissão, que é composta por gente do Centro Cultural da Juventude, do Centro Cultural Vergueiro, do SESC, da Cinemateca, da ECA, da Unesp, enfim. A discussão era perceber desses 100 projetos que foram contemplados, quantos eram apresentados por mulheres, meninas, jovens. E aí chegou a um número de aproximadamente 36%. Né? Então, dentro desse universo dos 100 projetos, vamos agora aprofundar essa pesquisa e perceber a participação das mulheres nesses projetos, porque talvez, enfim, ele seja mais apresentado por homens, mas dentro dos seus núcleos a participação seja mais equânime. E a gente chegou no mesmo número, exatamente no mesmo número, né? Foi uma questão de reflexão dessa comissão. E lá na Galeria Olido a gente tem um ponto de leitura que normalmente tem 19 homens e uma mulher. E essa comissão ficou refletindo essa questão cultural, justamente, da participação, que, enfim, vem entranhada em nós. E aí, para passar para a pergunta, antes de qualquer coisa, eu trouxe um livro que foram feitos 300 exemplares. Chama O Dia em que Túlio Descobriu a África. Foi escrito há uns 10 anos atrás e vai contar a história do ponto de vista das civilizações africanas. Não das zebras ou dos elefantes. Pensar que em 1300 havia a universidade, a segunda maior universidade do mundo, enfim, que tinha água encanada no segundo andar, etc. e tal. E, enfim, não está nas escolas, as editoras falaram há 10 anos atrás que não tinha interesse comercial, e a gente está falando da população negra. Pulando para a minha questão, no final do meio para o final dos anos 90, eu venho de ONGs, da periferia, etc. e tal, tinha uma discussão muito forte sobre protagonismo juvenil. Então, diversas instituições, diversos fóruns, encontros, discutiram essa questão. Eu lembro que num desses encontros, no Paraná, até, refletindo sobre a história do protagonismo, da liderança, surgiu uma piada, mas que era muito séria para a gente naquele momento, que era o cocô protagonista. Que era uma piada no sentido de que o protagonista, você é o protagonista, e o resto, né? E as outras pessoas que aí vai no sentido da questão que o Paul trouxe, Carol também, que não se faz liderança ou protagonista ou uma ação de impacto sozinho. Né? Então, era uma piada no sentido de que a pessoa que está fazendo a comida, que está limpando o chão, etc. e tal. E aí o VAI também tem um pouco essa questão de priorizar preferencialmente projetos de coletivos. Né? E a ideia... Então, eu faço talvez um apelo, um olhar talvez mais forte para os coletivos do que para uma liderança, para os movimentos, do que o indivíduo. Porque quando a gente individualiza, a gente hierarquiza. E aí, particularmente, né, a hierarquia, para mim, é o pior mal da sociedade. E a gente promove e constrói culturas, né, a cultura da relação. Então, tolerância, para mim, é uma palavra muito pequena para falar. Então, eu tenho que tolerar o público GLS, eu tenho que tolerar os judeus. Tolerância, para mim, é uma coisa que, assim, eu tenho que te engolir. Né? Quando a gente pensa numa noção de convívio, e aí convívio... Eu aprendi com esse cara que escreveu esse livro, Ralph, e essa peça está em cartaz, Heliópolis está fazendo esse trabalho, e eu quero dar luz para ele, o dia em que Túlio descobriu a África. Ele falava que convívio é viver junto. Né? Então, enquanto a gente não... A gente pode deixar até para aprender a escrever depois, mas antes de tudo a gente tem que aprender a conviver. Enfim, aí à luz das visitas, enfim, de diversas questões. Então, a questão que eu quero trazer está muito... não é importante pensar processos que dão luz a coletivos, a movimentos. É lógico que o que a gente chama de liderança está ligada a coletivos, mas muitas vezes o que a gente chama de liderança é uma pessoa que executa o papel numa situação de articulação, e não necessariamente de gestão. Né? Eu consigo perceber um pouco essas nuances. Então, era talvez um pouco
dar uma forçadinha de onda na ideia dos coletivos. Olha, vou pedir para todos fazerem as perguntas. E eu recebi uma pergunta da plateia, infelizmente de uma pessoa que saiu. E ele fez uma crítica bem dura a todos nós, porque nós falamos demais. E não demos oportunidade para a plateia falar. Então, eu vou ler, eu não me sentiria bem de não ler o que ele escreveu, que seria a última coisa que um mediador poderia fazer, mas eu vou fazer os comentários deles ao final, para a gente ir para casa pensando neles. Então, eu vou pedir para a Renata fazer sua pergunta agora. Boa tarde a todos. Queria primeiro falar do prazer de estar nessa mesa tão colorida, não costuma ser sempre assim. Dizer de fato, pena que o Sarão saiu agora, nós somos... Nós temos, de fato, no corpo de gerentes do Instituto uma quantidade de mulheres, mas em nossa defesa deixamos os homens falarem oportunamente, ocasionalmente. E queria dizer que eu acredito que essa palavra, esse termo da diversidade, ele é muito caro à cultura brasileira, aos intelectuais, ao meio acadêmico, ao meio cultural. O modernismo descobriu o Brasil, né, tendo um pouco esse tema. Foram 2 modernismos, e Glauber, e o cinema contemporâneo também. Então, o Brasil está sempre descobrindo o negro, está sempre descobrindo o interior, está sempre descobrindo o trabalhador, está sempre descobrindo o pobre, o samba e agora a periferia, né? O que me parece é que não é só essa valorização, o reconhecimento desse elemento que é tido como importante na formação brasileira, de diferentes grupos sociais, de diferentes origens e formações, etc., mas a possibilidade de ser emissor, a possibilidade de estar do outro lado da mesa, porque já se disse que a cultura brasileira é vista em 2 recortes. Um que seria o dionisíaco, aquele que corresponde a Dionísio, que é Baco, que é a festa, que é o carnaval, é a música, o negro personifica essa personalidade brasileira, esse aspecto da sua identidade. E o nosso desafio talvez seja fazer com que seja possível para que o negro ocupe o outro lado, que é o lado do Apolo, o lado apolíneo, que é o lado que está ligado à estrutura, às instituições, à racionalidade, né, ao mundo do trabalho, das corporações também. Então, quando a gente fala na formação de quadros para a gestão da cultura, para o trabalho dentro das instituições, é desse desafio que a gente está falando, né? Queria só abrir um parênteses, porque até do lado dionisíaco, eu acho que hoje a gente está também com algumas dificuldades, né? Quando eu penso nas grandes cantoras que representam a música do Estado Negro da Bahia, uma morena, uma loira. Quando eu penso na representação do grafite, que vem do mundo do hip-hop e, do ponto de vista, talvez, da mídia ou da maior circulação, a visibilidade, eu ouço repetidamente, não porque não tenham mérito, o nome dos Gêmeos, ou no samba, a gente precisa ver a representação máxima como sendo o Zeca, e nas escolas de samba, as rainhas da bateria também não podem mais ser negras. Então, mesmo do lado do Dionísio, alguma coisa acontece que eu também não sei muito explicar. Mas é só um parênteses. Mas essa questão dessa oposição quase que se estabelece entre o que seria essa dimensão Dionísio e essa do Apolíneo, ela nos informa sobre a nossa própria subjetividade, né? Sobre o que queremos ver, do que conseguimos ver e do que conseguimos enxergar no outro. Estar do lado de cada mesa, do lado das instituições culturais ou sociais que hoje fazem um trabalho em torno da cultura no Brasil, significa estar do lado de instituições que, nas últimas décadas, têm feito esforços muito consistentes para descer da sua torre de marfim, como disse o Martin, também através do aspecto educativo dos seus trabalhos. São instituições que estão aprendendo a ter escuta, estão aprendendo a abrir suas portas, aprendendo a reconhecer as articulações, aprendendo a reconhecer os seus atores e os seus agentes. São instituições que, se não estão, deveriam estar dispostas a discutir as suas dimensões de poder e de incorporar
portanto, outros pontos de vista de modo contínuo que possam ir além de ações ou projetos localizados, e a formação de quadros e as suas equipes é o que seria um dos aspectos a garantir isso. Então, quando a Dalwinder faz essa pergunta, como fazer esse trabalho também com populações que não estão tão relacionadas a conteúdos que são os artísticos, culturais trabalhados dentro das instituições, eu me lembro de um trabalho que eu tive a oportunidade de ver como fellow da Fulbright no Smithsonian, que é de um museu negro que ficava instalado chamado Outro Lado do Rio, e toda a simbologia natural que isso implica numa cidade como Washington, e que, a princípio, tinha que receber os acervos desse maior complexo de museus do mundo, que é o Smithsonian, para essa população negra e desprivilegiada que habitava nesse bairro que se chama Anacocha como museu. E que, num dado momento, aquele museu percebeu que só esse transplante de conteúdos não funcionava, o grupo social em torno começou a ser ouvido, e uma das exposições que foi realizada foi uma exposição sobre ratos. Então, essa é uma das dimensões da escuta e da abertura, né? Também fazer com que a natureza das instituições, e talvez esse seja um exemplo extremo, se mude, se modifique, se desloque de eixo. De lá, eu trouxe um outro exemplo que eu acho mais aplicável e que acho bastante rico e interessante, que era uma experiência com o que eles chamavam de community scholars, que seriam os especialistas da comunidade. Para fazer uma exposição, por exemplo, sobre imigração caribenha, eram convidados pessoas que eram reconhecidas pelo seu saber informal, pelo seu relacionamento com a sua própria comunidade, para que fizessem parte da equipe de especialistas de dentro do museu para o desenvolvimento de exposições, de programas, de ações de formação, etc. Esse tipo de atitude, esse tipo de ação, na verdade, rompe com aquilo que é um dos perigos eminentes que eu acho que nos cerca as instituições, que é o risco do politicamente correto. Ou seja, a partir do reconhecimento das diferenças e da alteridade e do que nos diferencia, mas que também conseguimos admirar mutuamente, buscar o regramento protocolar e artificioso da convivência, do reconhecimento e do relacionamento, e pensar que isso traz limites também. Como o Saron falou, dentro do Itaú nós temos um projeto que é o Rumos Educação, que é um programa para formação e também para o reconhecimento, como disse a Maureen, reconhecer também é importante, reconhecer as realizações de profissionais educadores que trabalham na educação não formal, que trabalham em organizações sociais, que trabalham também em museus e instituições culturais. E é um projeto que acaba, mesmo não tendo na sua política um recorte étnico ou mesmo social, funcionando nesse sentido porque não tem como pressuposto a formação acadêmica, porque os profissionais da cultura e da área social têm formações também muitas vezes riquíssimas, empíricas e centradas em saberes que são populares ou comunitários. Porque também é um programa que acaba indiretamente afetando as populações servidas pelas instituições culturais e sociais, que são, na sua maior parte, de baixa renda, e porque essas instituições, muitas vezes, e esses educadores trabalham com foco na cidadania, mas muitos educadores, agentes sociais e artistas, hoje, são formados dentro desse campo. Alguns dos educadores premiados são negros. A gente acredita que, inclusive, pela participação no programa, ingressaram em outras esferas de conhecimento e de pesquisa, como, por exemplo, a própria Bolsa da Ford, que estimula a formação de afrodescendentes. Eu sei que a pergunta não foi dirigida a mim, mas eu queria responder de abelhuda. Eu queria mencionar o Emanuel Araújo como uma referência para a área da cultura, por ser um agente que conseguiu, ao mesmo tempo, pensando nos aspectos que foram levantados pelo Paul, fortalecer o sentido institucional de um museu de grande importância para o cenário cultural da cidade, do país também, e, ao mesmo tempo, mudar a sua pauta, mudar a sua política, e não necessariamente com um sentido de informalidade, mas com propósitos muito claros e trazendo à luz obras e artistas que não eram do conhecimento da maioria. Eu queria
deixar só uma pergunta para Maureen, pensando um pouco nesses desafios que estão do lado das instituições culturais. Eu gostaria de entender hoje, depois que você olha esses profissionais que atuam em instituições de perfis tão diferentes e que estiveram em países também de realidades tão diferentes, com instituições culturais menores, maiores, mais fortificadas, ligadas ao governo, com mais autonomia ou menos para desenvolver as suas ações. No discurso desses educadores, quando voltam e quando vocês conseguem conversar com eles a longo prazo, o que parecem ser barreiras, talvez seja uma palavra muito forte, mas os desafios mais marcantes que permanecem para a atuação dos profissionais de perfil diversificado no cenário cultural. É isso, obrigada. Eu queria agora passar a palavra para o Leandro Marques Benetti. Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço o convite do Centro Cultural São Paulo, do British Council. Assim como o Saron, também na minha adolescência passei boa parte do meu tempo frequentando o Centro Cultural São Paulo. Então, assim como para ele é uma honra estar desse lado da mesa, para mim também é igualmente uma honra. A Cláudia trouxe de forma bem forte a questão de gênero para nossa discussão, né? E sempre que se fala disso, eu me lembro de uma história que me foi contada pela Luciana Guimarães, que foi a primeira diretora do Centro Cultural da Juventude. Ela foi convidada a participar de um seminário sobre questão de gênero e cultura, e uma das expositoras do seminário era uma pesquisadora que tinha acabado de concluir um estudo em que ela buscava algumas respostas para essa questão. E a resposta que veio com maior força no estudo dela foi a seguinte: para as famílias, um menino frequentar um espaço dedicado às artes e à cultura é algo interessante. Mas para as meninas isso é visto como um descaminho. Então é como se um centro cultural representasse, sei lá, uma boemia louca, drogas, sexo. E então os pais não estimulam as adolescentes mulheres a frequentar esses espaços. Enfim, isso não explica o problema, mas ajuda a, enfim, elucidar alguns aspectos. Enfim, eu acho curioso. Por isso eu quis trazer um pouco dessa lembrança aqui para vocês. Bom, o Centro Cultural da Juventude, embora tenha sido inaugurado há menos de 4 anos, ele já está bem consolidado e a gente já hoje está vivendo uma segunda geração de gestores lá dentro. O meu caso, mesmo eu iniciei a minha trajetória lá como assessor de comunicação, depois fui cuidando de alguns projetos especiais. Quando a Luciana recebeu o convite para tocar outros projetos, ela me convidou para ser o sucessor dela. Assim aconteceu também com os diretores, os outros 2 diretores do centro. O diretor administrativo financeiro, ele começou como um gerente de contratos e compras e contratos. E o Tiago Saraiva, que é o diretor de programação, também começou como assistente do diretor de programação. Então, além disso, os demais membros da nossa equipe, quase todos eles começaram como monitores do CCJ. Bom, no campo da cultura, a Prefeitura de São Paulo tem, acho que, tem 2 grandes vitrines a serem apresentadas. Um é o VAI, que já está há mais tempo constituído por meio de lei, recursos garantidos. Então, é um programa que funciona regularmente. O outro é o CCJ, que também foi criado por meio de lei, o que faz com que essas 2 iniciativas sejam já políticas de Estado e não mais políticas de governo. Este ano, o prefeito sancionou uma lei que cria o programa Jovem Monitor Cultural na cidade de São Paulo. O CCJ tem servido como um piloto para esse programa. Esse programa funciona em parceria com o Instituto Tomiotaki, que é responsável pelo programa de formação, tanto em história da arte, as linguagens artísticas, quanto também na produção cultural e na gestão do patrimônio cultural.
Enfim, eu acho que esse programa é, enfim, da mesma maneira como vai, o CCJ foi criado com a força de lei, o que garante recursos continuados para o programa. Então eu gostaria de perguntar, principalmente ao Marcelo, ao Danilo e ao Saron, como vocês enxergam esse tipo de iniciativa, se essa iniciativa pode ser aproveitada por instituições não governamentais, já que essa é a grande intenção por trás desse programa, é formar pessoas que sejam capazes de atuar em espaços dedicados às artes e à cultura. Patrícia, você é a última. Tá bom, eu não vou... Eu sou a coordenadora de projetos aqui do Centro Cultural, só para me apresentar. Eu não vou me estender, eu só vou dar uma... Quando o Martin falou do navio e da tripulação, me veio também uma extensão dessa alegoria, que é, num navio, me parece que a diversidade da tripulação é crucial para a sobrevivência do coletivo. E quando um navio inglês, da expedição inglesa, encalhou lá no Polo Norte, foi uma tripulante inuit que conseguiu salvar as pessoas no meio daquele... Então, eu queria só lançar... parece que na questão da produção, do acesso, nós estamos compreendendo bem a diversidade. Eu fico pensando assim, na parte da gestão, se temos mais coisas a fazer, se temos outros mecanismos a incluir uma maior diversidade nos corpos desses organismos, desses centros culturais. Foi isso que me veio à mente agora, eu não vou estender muito a pergunta, então... Maureen, eu vou pedir para você responder primeiro, para a gente poder, se o nosso tradutor precisar parar, você responder primeiro a pergunta da Renata. Não tem tradução agora. Ah, não tem? Carol, você pode vir aqui um pouquinho para nos ajudar? Não, o Stephen. Qual foi a sua pergunta, Renata? Eu traduzi. A Patrícia pode traduzir, talvez. Vamos lá, Patrícia. Eu traduzo direto, não é melhor? Pode fazer, por favor. Faz a pergunta em inglês mesmo, Renata. Maureen, my question was, what kind of challenge do you see as the strongest, maybe, for the professionals that have been going through the program that you've run? The ones who've been going into other countries. And when they come back and they pursue their careers, what is it the permanent challenge? I think the main initial challenge, because they start the placement on a high note, and I think to hear from Dewinda and Carol as well in terms of their own experience. And there is a real kind of culture shock. There's a 10-day when they have a honeymoon period and it's all wonderful, and then there's a culture shock that they've got to orientate themselves in this culture, in the new culture that they're in. And they're also coming from a situation in the UK where they're in a minority and they often find themselves in the culture of majority. So it's having to make the adjustment and the shift in terms of some of the stereotypes in the UK leaves them. Maureen, could you stop a little bit? I will ask Patricia to translate it. Okay. Yes? Então, ela diz que as pessoas geralmente começam as pessoas que são contempladas com esse projeto começam com grandes excitações e expectativas. Elas começam no ápice, né? E os 10 primeiros dias geralmente são de grande euforia. E depois elas começam a confrontar os estereótipos que lhes são dados e aí a coisa, na evolução do processo, começa a mudar um pouco depois desses 10 dias. Following on from that is one associate, for example, described it as saying sometimes being British in other cultures doesn't always help because they have a multiple identity of being, British with a Caribbean background or British with the Iranian or British Chinese, and having to
take that identity into a different cultural context. The second challenge is often a language. Here we have, Carol's very lucky, she speaks Portuguese. Dawinda has been learning Portuguese since she became interested in applying for the placement. I think the third, they do overcome that by developing intercultural skills and find different ways of communicating and realize that, for example, being able to speak the language is not the only way. And Dawinda has given me some very good example of how she has become very skilled in reading body language and know that she's fitting in and making a difference. Então, ela diz que uma primeira dificuldade, então, que às vezes os associates encontram é que ser britânico ao contrário do que às vezes possa parecer, não ajuda sempre, assim, que eles também têm esse problema de se mostrar britânicos com descendência caribenha ou africana. Essa apresentação é sempre delicada. E que a língua também é um fator que dificulta e que, apesar, a Carol, por exemplo, fala o português, mas depois de um certo tempo pode-se perceber que as pessoas, os associates, desenvolvem outras habilidades para superar o problema da língua. Como a Dawinda, então, ficou mais... tem uma sensibilidade para a linguagem corporal mais apurada. On returning to the UK, and part of the visit that I make halfway through the placement is also helping to ensure that there is some preparation to coming back into the UK. And all the leaders, they do come back as very different. They come back very different. I talked earlier about a greater sense of self-confidence, self-awareness, and they want to hang on to that and to retain that. So they do then start to chart a future that's built on those newfound confidence. And that's very, very significant for all the leaders who've been on the program. Também há um trabalho de preparar esses líderes para voltar ao Reino Unido e para, então, pôr em prática a segurança que eles alimentaram durante o processo. Você tem alguma coisa a adicionar no que eu... Finally, it's a great sense of feeling confident that I can do whatever I want to do. I can apply for the jobs I wouldn't have applied for before. And we've had some very good example. For instance, the leader who was at the National Library of Jamaica has recently got a job at the Tate. And that is quite a remarkable achievement for that individual and also for the institution. And we have had other success stories. Então, que geralmente a ideia é que esses associates voltem com a segurança para enfrentar desafios que antes eles não tinham. Então, uma pessoa que passou um placement na Jamaica, no National Library, na Biblioteca Nacional da Jamaica, de volta da Jamaica teve então essa segurança de tentar um trabalho na Tate, em Tate, que antes ela não se sentia preparada para fazer. Eu vou acho que, pedir assim, mais segurança, acho que é uma questão também de autoestima, né? Sim. É importante. Eu vou pedir para o Danilo responder a pergunta do Marçal e depois vou pedir para o Saron responder a pergunta do Leandro, que a gente já passou 40 minutos do tempo, então, para que isso para a gente não passar demais no tempo. Se vocês concordarem, daí a gente finaliza, tá bom? Danilo, você responde a pergunta do Gil. Prazer, eu acho importante a colocação que ele faz nesse confronto, nessa dicotomia entre o coletivo e o individual. Na prática, se eu entendi bem a questão que ele levanta, nós temos nessa questão cultural
que levar em conta, eu digo, uma característica, viu, Marcelo, que para mim é fundamental, que é uma espécie de questão ética, não étnica, ética. Ou seja, eu imagino que a cultura levada para esse caráter educativo, de interesse público, a liderança nesse aspecto, ela tem que ter um componente ético absolutamente fundamental, onde o protagonismo ele está a serviço, ele é resultante, ele não é causa, ele não é artificial, ele não é provocador, ele não é, digamos assim, um trabalho no sentido de tornar o líder uma figura absolutamente notável, uma figura, como diz normalmente hoje em dia, com certo charme, com uma certa celebridade ou celebração em torno. Então, esse detalhe, para mim, é absolutamente fundamental quando nós falamos da questão da cultura numa perspectiva de caráter público. Não da cultura enquanto business. Cultura enquanto business, tudo bem, que apareçam lá as capas de caras. Mas, na cultura, enquanto ferramenta de mudança e transformação social, enquanto ferramenta de protagonismo social, o líder, a pessoa que lidera esse processo, e eu estou com você, não tem essa história do indivíduo hierarquicamente se colocar acima, mas ser alguém integrado num processo, ele tem que ter esse componente ético, tem que ter essa transversalidade ética na sua atuação. E transversalidade ética na atuação significa reconhecer, você tem qualidades, você tem capacidade de articulação, de liderança, de, digamos, de juntar coisas, de olhar, de ajudar a olhar, enfim, mas trabalhar sempre na perspectiva do desenvolvimento de todos, da equipe, do grupo que está à sua volta. E, nesse sentido, essa transversalidade ética, para mim, é o componente que difere, que estabelece a relação, que estabelece o diferencial. E, nesse sentido, portanto, eu coloco como, digamos, antagônica a posição do protagonista do líder. O protagonista é aquele que busca, de alguma forma, uma certa liderança artificial, enquanto que o líder é alguém que vem naturalmente, de maneira adequada, lidera um processo. É a minha última intervenção. Muito obrigado a todos pela atenção. E eu não quero incorrer no erro aí que já está sendo criticado, que nós falamos demais. Obrigado.